Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é bom podermos estar juntos em mais essa celebração que fazemos à distância de forma online, onde cada um e cada uma de nós também tem a oportunidade de ter um tempo de louvar a Deus com os hinos que aqui nós queremos também estar colocando e passando nesse dia, mas também de termos um momento de podermos refletir sobre a palavra de Deus. E esse é um momento especial, onde Deus vem ao nosso encontro com sua palavra para nos servir e assim nos abençoar com sua presença e a sua ação em nossas vidas. Hoje é quarto domingo após Epifania e eu quero saudar a cada um e a cada uma de vocês com a palavra que nós encontramos em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Jesus leu no livro do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. São com essas palavras do próprio Jesus Cristo que nós nos encontramos juntos nesse dia para celebrarmos o amor de Deus, a sua companhia e o seu amor para com cada um e cada uma de nós. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Amém. A Ele erguemos cada voz, cada palavra de oração e celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do
do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós, nesse momento também de refletirmos sobre a Palavra de Deus. O meu desejo é que Deus, por intermédio do Espírito Santo, possa te encontrar ali onde você está, para assim te servir com a sua Palavra e que essa Palavra possa brotar, crescer e produzir frutos na tua e na minha vida. Amém. Como eu disse antes na palavra de saudação, hoje nós estamos no quarto domingo após Epifania, é o tempo de Epifania. Epifania é a palavra que a igreja dá para esse momento do tempo litúrgico, onde nós, como igreja, refletimos sobre a revelação de Jesus Cristo enquanto Filho de Deus, enquanto o próprio Deus encarnado. E no dia de hoje nós encontramos uma história prevista muito especial que nos é trazida por Marcos, pelo evangelista Marcos. E essa história nos fala um pouco sobre a atuação de Jesus Cristo enquanto aquele que se revela como aquele que tem todo o poder sobre céus e terras, como aquele que se preocupa com as pessoas, com as suas situações, com as suas vidas. E assim, de forma especial, também age na vida de uma pessoa que ele encontra. E eu gostaria então de te convidar, se você estiver com a sua Bíblia em casa, por favor, também abra, de repente no celular, mas para que possamos ler juntos a passagem que nós encontramos em Marcos, no capítulo 1, e nós queremos ler os versículos 21 ao versículo 28. Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao versículo 28. E ali nós lemos a história da cura de uma pessoa que estava endemoniada. A palavra do Senhor diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, os mestres da lei. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aqui a palavra prevista para o dia de hoje. Temos hoje então, como nós vimos, uma história bem interessante, uma história diferente, que muitas vezes nós não damos tanta atenção, porque é uma história que nos fala sobre uma realidade espiritual, uma realidade do fato de uma pessoa que fica endemoniada, que está possessa de um espírito maligno. Mas é uma história muito interessante para nós também refletirmos e assim vermos o que Deus pode nos ensinar por meio do seu Evangelho. Aqui nós lemos de que Jesus Cristo ainda está no começo do seu ministério e ele entra numa cidade em Cafarnaum, uma cidade bem conhecida naquele tempo, e ele vai diretamente ao templo para ali falar da palavra de Deus. E o que chama muita atenção das pessoas é que a maneira como ele fala, a maneira de se expressar e o que ele fala
com seu jeito, isso faz com que as pessoas fiquem admiradas. E isso chama muita atenção. Tanto é que as pessoas elas começam a comparar Jesus Cristo com os escribas, com os mestres da lei. A pergunta que nós podemos nos fazer é: quem são esses escribas? Os escribas naquele tempo eram justamente os mestres da lei, eram os doutores da lei, eram aqueles que tinham a possibilidade de ensinar em público, que também de fazer cópias das próprias escrituras, eram aqueles que poderiam ensinar em público e muitas vezes até mesmo criar leis religiosas para que as pessoas obedecessem, a fim de evitar que os 10 mandamentos fossem transgredidos. Os mestres da lei muitas vezes eram compreendidos ou eram vistos como pessoas difíceis, pessoas que não se importavam com as pessoas, que não tinham empatia, que simplesmente olhavam para a lei nua e crua, né? Ou para a lei como aquela que deve ser observada a todo custo, não importa a situação, não importa a condição das pessoas, não importa a vida das pessoas, mas simplesmente é algo preto no branco, né? É algo bastante forte. E isso causava uma certa distância das pessoas, por mais religiosas que elas fossem, desses mestres da lei, desses escribas. E o fato é que a maneira como Jesus ensina, a maneira como Jesus fala, com toda a autoridade, ela é muito diferente dos mestres da lei. Jesus, ele não apenas fala da palavra de Deus, mas também ele é a própria palavra de Deus. E a sua maneira de ser, sua maneira de agir, a sua maneira de falar da palavra de Deus era acolhedora. Era uma maneira onde prendia a atenção das pessoas e elas se maravilhavam por aquilo que ele dizia e assim também convertiam os seus corações diante daquelas palavras para que pudessem assim experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E aqui nós encontramos então, no decorrer da história, um fato, outro que chama a atenção. As pessoas poderiam estar se perguntando: mas quem é esse Jesus? Como é que ele é tão diferente? Como é que ele fala dessa maneira, com tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo não simplesmente descendo lei, mas de uma forma acolhedora, com empatia? Quem é esse Jesus de Nazaré? E aí então aparece no meio daquela situação, no meio dos ensinos de Jesus, da estada de Jesus ali na sinagoga, um homem que está possuído por um espírito maligno. Naquele tempo, as pessoas elas tinham as suas compreensões acerca da natureza humana, acerca das experiências humanas. E aqui nós temos uma experiência humana bastante traumática, digamos assim, para a vida da pessoa que está ali possessa por um espírito imundo. Nós poderíamos, de repente, encontrar várias respostas para compreendermos, né, o que seria essa possessão, mas fato é que nós queremos nos prender ao texto e ver o que isso pode significar também para a nossa realidade hoje, para a nossa vida. Se nós formos olhar para o relato da criação, nós vamos ver de que quando Deus toma a iniciativa de criar todas as coisas, Ele cria a partir de uma realidade, e essa realidade é o caos. E no fim das contas, a criação nada mais é do que Deus, por meio da sua palavra, colocando ordem no caos, fazendo surgir a sua criação, criando com toda a sua bondade, com toda a sua capacidade e criatividade, toda a realidade que nós conhecemos. E assim também Ele cria homem e mulher, cria a humanidade. Ele coloca ordem no caos. Nós temos que entender que quando Deus se faz presente no mundo, no universo, na realidade, Ele é a palavra que coloca ordem em todo o caos. Deus é um Deus de ordem. E isso significa também que nós poderíamos dizer que toda a ausência de Deus gera caos. E todo caos é nada mais, nada menos do que a expressão da própria ausência de Deus, daquilo que é maligno, daquilo que é mal, daquilo que não vem da parte de Deus. E quando Deus é aquele que coloca a ordem em todo caos nada mais é do que expressão da desordem, expressão da ausência ou expressão do próprio pecado da humanidade. E aí nós vemos na história lá do Gênesis, né, de que Deus, depois de haver criado todas as coisas, colocou Adão e Eva no jardim,
lhes deu permissão de aproveitarem tudo aquilo que eles tinham possibilidade, apenas colocou ali uma observação dizendo, olha, mas não peguem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa justamente permaneçam sob a minha orientação, sobre o meu senhorio, estejam comigo, tendo o meu conhecimento, tendo aquilo que eu tenho a lhes dar. E fato é que, como nós sabemos, na história da queda, Adão e Eva tomam uma decisão diferente, decidem caminhar com suas próprias pernas, de uma maneira totalmente autônoma, de uma alteridade, e assim eles então decidem comer do fruto para serem como Deus. É claro que eles não fazem isso por maldade, né? Porque a maldade não é anterior à queda, mas fazem isso justamente para servir a Deus de melhor maneira, melhor até do que aquela que Deus havia previsto. E esse é o grande problema, né? E por isso então surge a realidade do pecado, a realidade da morte, e por isso nós vivemos essa realidade de contradição, essa realidade de pequenos irrompimentos de caos em toda a ordem estabelecida por Deus, também em nossas vidas, também na nossa relação conosco mesmos, também na nossa relação com o nosso próximo, nossa relação com a própria criação e não por último a nossa relação com o próprio Deus. Tudo é distorcido, tudo é visto com outros olhos, com outra perspectiva, com outra cosmovisão que não aquela na qual Deus havia criado toda a humanidade. E isso gera um caos. E isso também permite com que haja essas possibilidades aonde, de uma maneira mais intensa, o caos se faz presente e se expressa, por exemplo, na história da vida dessa pessoa, deste homem que está aqui possesso, endemoniado, marcado pela presença do maligno. E Jesus então diz, saia deste homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando, né, saiu dele, e as pessoas então se admiraram. Quem é esse que até mesmo tem poder sobre todo o caos? E aqui nós temos que prestar atenção. Jesus Cristo, quando ele faz isso, ele revela quem ele é. Ele é a palavra que coloca em ordem todo o caos. É a palavra que pode colocar em ordem o caos que nós temos dentro de nós, o caos de nossas relações com as outras pessoas, o caos da nossa relação com a criação de Deus, o caos da relação na qual nós tentamos sempre de novo tecer com o próprio Deus. Jesus Cristo é a palavra que coloca novamente em ordem tudo aquilo que o caos colocou em desordem. E por isso nós somos convidados também a abrirmos nossas vidas, nossos corações, nossas mentes para esse agir pacificador, esse agir de ordenamento que Deus tem em poder sobre as nossas vidas. Nós poderíamos perguntar, mas como é que isso se dá em nosso dia a dia, né? Eu falei aqui do que isso significa, eu falei um pouco do contexto histórico, de como nós podemos entender, do contexto teológico, mas nós poderíamos perguntar, o que isso significa para a minha realidade no dia a dia no qual eu estou vivendo hoje? A primeira coisa que nós poderíamos pensar é quais são as expressões de caos que nós temos em nossa realidade. O que nos assusta? O que nos preocupa? O que faz o nosso sangue ferver? O que nos irrita? O que nos faz tornar outras pessoas nossos inimigos? E nós teríamos diversas respostas, né? A maneira como nós lidamos com a outra pessoa, a maneira como nós nos expressamos, a maneira como nós sempre tentamos ter razão sobre todas as outras coisas, ou a razão em cima da razão de outras pessoas, a maneira como nós lidamos com a nossa própria vida, a maneira como nós lidamos com as nossas coisas, com as nossas finanças, a maneira como nós lidamos com tudo aquilo que nós tocamos, até mesmo a nossa maneira de nos relacionarmos com a criação e com o próprio Deus. Tudo isso nós podemos dar exemplos muito práticos de como a nossa vida muitas vezes ela está em desordem. Muitas vezes nós não conseguimos, né? E às vezes até fazemos isso de maneira piedosa, crentes de que nós estamos certos, crentes que nós temos razão, crentes até mesmo que nós estamos defendendo a palavra de Deus. Nós fazemos coisas que nós não deveríamos.
a palavra de Deus lá em Mateus 5, por exemplo, quando fala das bem-aventuranças, Jesus Cristo fala que bem-aventurados são os pacificadores. Como nós podemos entender isso no tempo no qual nós vivemos, onde as pessoas, por causa de suas paixões políticas, elas muitas vezes não conseguem ser pacificadores, mas elas gostam de atear fogo, né? Ou gostam de fazer com que a outra pessoa, meu próximo, aquele que está comigo, perto de mim, seja meu inimigo, ou seja até mesmo visto com grande desconfiança. Isso não é obra de Deus. Se nós olhamos para o relato da queda, né, o relato da tentação e da queda, nós vamos ver de que o diabo usou a palavra de Deus para tentar convencer, falou em nome de Deus, né? A primeira conversa teológica sem Deus aconteceu ali na tentação, aonde o diabo, Adão e Eva conversavam sobre Deus, sem Deus, para tentar definir o que era a vontade de Deus. E Adão e Eva pecaram pensando que estariam até mesmo fazendo a vontade de Deus, enganados, iludidos. E hoje nós vemos tempos onde as pessoas, por causa de suas razões religiosas, suas convicções, muitas vezes ideológicas, elas fazem uma grande confusão e aí fazem e acreditam de que elas estão defendendo a honra de Deus ao defender a sua percepção da verdade. E isso é uma grande enganação. Por quê? Porque ali onde Jesus Cristo está, ali não há desordem, ali há ordem, há palavras de bênção. Muitas vezes as pessoas, em defender a palavra de Deus, como faziam os mestres da lei, elas agem semelhantemente a esses escribas que nós lemos aqui nas Escrituras, onde as pessoas elas têm uma certa reverência a essas pessoas, porque elas têm autoridade ou elas falam da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo elas mantêm uma grande distância, porque essas pessoas são apáticas, porque essas pessoas elas não têm amor, porque essas pessoas elas se agarram tão firmemente à sua ideia de verdade, a defender a honra de Deus, que são capazes de criar maldades, são capazes de colocar desordem, são capazes de engrandecer o caos, são capazes de fazer mal com as suas palavras. E isso não vem de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu acho que essa palavra de Deus hoje, ela vem em nossa direção também nesse aspecto, no aspecto desse âmbito político que nós estamos vivendo, né? Onde as pessoas muitas vezes, por querer ou admirar o político B, simplesmente quase o idolatram, né? E defendem com todas as garras, com todos os dentes, caindo assim na idolatria, caindo assim na tentação de criar mais mal do que bem, na tentação de promover ainda mais o caos, que significa a própria ausência desse Jesus Cristo que acolhe, desse Jesus Cristo que sabe conversar, desse Jesus Cristo que tem paciência, desse Jesus Cristo que é acolhedor, desse Jesus Cristo que diz que bem-aventurados são os pacificadores. Mas também isso tem relação no segundo aspecto, né, com toda a nossa vida, com a maneira como nós lidamos com Deus. Nós devemos ser muito mais abertos, muito mais passivos ao agir da palavra de Deus. Nós deveríamos ouvir mais aquele que pensa diferente de nós. Nós deveríamos ter muito mais paciência na nossa relação com as outras pessoas, nossa relação como pessoas que são cidadãos, como pessoas que são chamadas a viver a fé nos desafios que a vida no dia a dia nos coloca. E isso a palavra de Deus nos diz. Se Cristo está presente na minha vida, a minha presença ali onde estou não traz caos, mas a minha presença ali onde estou traz paz. A minha presença ali onde estou, por causa de Cristo, que está presente na minha vida como eu sendo cristão, ela vai trazer a expulsão dessas realidades demoníacas, dessas realidades diabólicas, dessas realidades de caos que se instauram muitas vezes no nosso ambiente, ali onde nós estamos. E isso serve para nós em todas as nossas relações. O desafio que a palavra de hoje, eu acredito que ela nos coloca, é justamente isso, de nós percebermos de que Jesus Cristo ele é diferente de um escriba, ele é diferente, muito diferente de um mestre da lei.
Ele fala com empatia, Ele fala com o dom de pacificar, Ele fala com amor, Ele fala com a disposição de acolher as pessoas, não importa o que elas são, não importa como elas estejam. Isso nos mostra que nós não devemos agir como os mestres da lei, mas devemos falar de maneira acolhedora, né? Falar da palavra de Deus, sermos a presença de Deus no mundo, sempre de maneira acolhedora. No sentido não de nos conformarmos diante do erro das outras pessoas, mas no sentido de realmente, em amor, querermos estender a mão, queremos andar mais uma milha, como diz a história bíblica também, de querermos ajudar. Não para nos mostrar melhores, mas para acolher, nos importando realmente em amor com a outra pessoa. Esse é o desafio, né? De olhar para outra pessoa e ver ela como alvo do amor de Deus. E por ela ser alvo do amor de Deus, ela é alvo do meu amor. Se ela é alvo do amor de Deus e é alvo do meu amor porque eu sou cristão, então eu não posso odiar. Então eu não posso agir descendo lei. Então eu não posso agir de maneira ríspida, de maneira onde a pessoa vai se afastar de mim, mas de maneira que a pessoa vai ser trazida mais para perto de mim. Que Deus possa estar trabalhando no seu coração com o seu Espírito Santo, para que assim você tenha essa força e essa convicção de realmente ser sal e luz nesse mundo, de ser a sua presença. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus para a minha vida e também para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus faça com que você possa ser a sua presença ali onde você está. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da
Quero ainda te convidar para um momento de oração. Querido e amado Deus, queremos te agradecer pela possibilidade que tu nos dás de podermos estar juntos, mesmo que de modo virtual, para cantarmos louvores a Ti, te engrandecer por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fazes em nossas vidas, por tudo aquilo que Tu fez em Cristo Jesus e continuas fazendo pela ação do Teu Espírito Santo. Queremos te agradecer também porque nesse culto Tu nos dás a possibilidade de nós ouvirmos a Tua Palavra. Te pedimos, Deus, que pela ação do Espírito Santo também Tu possas fazer que essa palavra cause em nós reflexão, que nós possamos pensar sobre isso e que de fato, Deus, estejamos abertos para sermos a Tua presença neste mundo, para que possamos assim falar da Tua Palavra, termos as nossas convicções, mas com amabilidade, mas com empatia, com paciência, né? Sendo, Deus, nós pacificadores ali onde nós estivermos. Nós queremos, Deus, orar também pelo trabalho que acontece no Frei Damião. Queremos orar pela família Weingärtner. Lembramos, Deus, da perda da Dona Lana, uma pessoa tão especial na vida de tantas e tantas pessoas de nossa comunidade. Nós queremos te agradecer pela vida que ela teve, mas também queremos colocar a família Weingärtner nas Tuas mãos e pedir, Deus, que Tu venhas estar fortalecendo a sua fé, os animando, né? Também lhes dando a esperança de que na eternidade nós nos reencontraremos. Nós queremos também lembrar de toda a situação política, né, que nós estamos vivendo, muitas vezes de maneira bastante intensa. Nós queremos colocar nosso país nas Tuas mãos, os governantes, as pessoas que foram eleitas, né, para que elas possam de fato administrar bem a coisa pública, elas possam de fato, né, fazer com que nós tenhamos uma nação, um estado, um município melhor para viver para todas as pessoas. Nós queremos também colocar nossa comunidade, nossa igreja nas Tuas mãos e pedir, Deus, que Tu venhas continuar nos abençoando para que possamos ser ferramentas nas Tuas mãos. Tire de nós, Deus, tudo aquilo que é expressão do caos, tire de nós tudo aquilo que é expressão do maligno, né? Mas faça com que nós possamos ser verdadeiramente a Tua presença e que a nossa presença no mundo, ali onde nós estamos, sejamos reflexos do Teu amor, sejamos reflexos da Tua presença. Te pedimos isso, Deus, no santo nome do Filho Jesus Cristo, e tudo mais se passa no nosso coração e nossa mente, a Ti entregamos. Em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Quero convidar ali onde você está para também estender a sua mão vazia diante de Deus, pedindo que Ele venha nos preencher com sua bênção, que diz que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Deus levante o seu rosto e vos dê da sua paz. Vamos à paz do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom restante de domingo a todos e a todas vocês, uma abençoada semana e que possamos servir a Deus com alegria. Amém.